E aí, agora vai, agora vai. Bom dia a todas e a todos. Com muito prazer que a gente inicia esse primeiro webinário do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Agradeço a presença e a participação de todos e todas presentes. É um prazer para a gente poder promover esse tipo de evento e também poder recebê-los e recebê-las das mais vindas aí das mais diversas unidades da USP, também de fora da USP, o que possibilita hoje a gente ter uma oportunidade, uma experiência aqui de trocas, né, de reflexões sobre o tema dos biobancos e biorrepositórios. Meu nome é Renato Francisco Rodrigues Marques, eu sou professor associado aqui da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e atualmente sou o coordenador do Comitê de Ética aqui dessa nossa unidade. Hoje nós vamos contar como ministrante aqui do nosso webinário com o professor Marco Andrei Cipriani Frade, que é professor associado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Clínica Médica e também membro do nosso CEP, aqui da EFERP, da USP. Antes de iniciar, gostaria de registrar a presença e agradecer a honra da presença do professor Cristiano Roque Antunes Barreira, nosso diretor aqui da EFERP, professor Marcelo Papote, nosso vice-diretor, e também outros professores aqui da casa, professor Carlos Bueno, professora Ellen, professor Jonatas, professor Átila, professora Flávia, da enfermagem, e também membro do nosso CEP, muito obrigado pela presença, e também registrar a presença da professora Márcia Villanova, que é a coordenadora do CEP, lá da Faculdade de Medicina. Agradeço, e também agradeço a presença, em nome desses professores e professoras mencionados, agradeço a presença de todos presentes. Para a sessão de hoje, gostaria só de combinar algumas coisas com vocês, para que a gente tenha um bom andamento, né? A gente vai começar com a fala do professor Marco, e abriremos para perguntas no final da fala dele, e eu vou solicitar que todos façam as perguntas pelo chat, tá bom? E a gente vai registrando, eu e a Patrícia, secretária aqui do CEP, agradeço também a presença da Patrícia e também da Regina, nossa secretária aqui da escola, e a gente vai organizando as perguntas aqui, no final aí eu vou ler as perguntas para o professor Marco, tá bom? Professor Cristiano, gostaria de fazer alguma fala. Gostaria de agradecer pela sua presença e agradecer publicamente todo o apoio da direção da escola para o nosso CEP, para as atividades do nosso CEP. Muito obrigado. Bom dia, professor Renato, bom dia a todos os presentes, professor Marco Andrei, professora Márcia Villanova, com os nossos agradecimentos institucionais e pessoais, que eu gostaria de parabenizar o professor Renato pela condução muito entusiasmada da renovação do nosso CEP, né, e ela não poderia ter sido uma condução de sucesso nesses últimos meses se não fosse feita com muito entusiasmo. Isso significa muitíssimo engajamento, como todos os membros do CEP sabem. E esse é mais um passo importante para que a gente possa renovar o CEP e deixá-lo em um andamento a contento, de acordo com todas as normas. Então, eu não gostaria de deixar que esse momento passasse sem os nossos agradecimentos, cumprimentos e reconhecimento a todo esse empenho, que não é apenas da parte do professor Renato, ele esteve liderando isso, mas de todos o nosso corpo técnico-administrativo, né, nomeio aqui a Patrícia, e também dos outros membros do CEP, que se empenharam muito para que a gente pudesse manter o CEP com o sucesso que ele tem tido. Então, mais uma vez, muito obrigado, bom dia de trabalho a todos. Eu estarei acompanhando vocês até às 11 horas, quando eu tenho um outro compromisso, mas estou entusiasmado também para
compreender um pouco melhor esse aspecto do Comitê de Ética, que não é a minha praia mais imediata, mas que está sempre aí na nossa rotina, conviver com as diferentes dimensões da pesquisa. Não me estendo mais uma vez agradeço e um bom dia de trabalho a todos. Obrigado, professor Cristiano, obrigado pela presença, pelas palavras e pelo apoio, né, que a direção da IFEP vem dando ininterruptamente ao nosso CEP e às nossas atividades. Obrigado. Gostaria também de aproveitar, agradeço aqui o auxílio da Regina, registrar também a presença das professoras Cleni, do CEP, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da professora Maria Aparecida, do CEP, da Faculdade de Odontologia, e professora Jane, do CEP, do ICB. Muito obrigado pela presença. Então, para darmos início, eu vou pedir a gentileza de todos e todas desligarem os microfones e as câmeras também durante a apresentação do professor Marco, para a gente evitar qualquer sobrecarga na internet. E aí, conforme for lá no final, se tiver alguma situação que vale a pena, né, a gente abrir para alguma pergunta, algum diálogo, aí a gente abre novamente. Então, por favor, eu peço que todos fechem as câmeras e os microfones. Muito obrigado. Acho que feitas as apresentações, acho que podemos começar, então. Então, professor Dr. Marco Andrei Cipriani Frade, muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço também toda a sua participação decisiva e muito importante no nosso CEP, sempre contribuindo muito, e agradeço pela oportunidade de te ouvir hoje e aprender mais sobre biobanco e biorepositórios, esse tema tão importante para os comitês de ética, para os pesquisadores, especialmente, que lidam com amostras biológicas humanas, né? Então, professor Marco, muito obrigado mais uma vez, te passo a palavra, fique completamente à vontade aqui. Obrigado. Bem, pessoal, bom dia a todos. Eu que agradeço, Renato, pela oportunidade. É um prazer enorme estar participando do Comitê de Ética em Pesquisa da IFEP, eu, né, como titular, representando o campus de Ribeirão Preto, e agradeço a todos a questão de trazer o meu nome, e tem sido uma experiência para mim nova, né, diretamente ligada ao CEP. Eu sempre usei do CEP, né, eu sempre fui o pesquisador né, a Márcia Villanova está aí, uma querida amiga, e que muitas das vezes, nas minhas dúvidas de interpretação, era com ela que a gente discutia ponto a ponto. E, assim, queria colocar que a intenção, né, dessa aula sobre biorepositório e biobanco faz parte aí do papel educativo que os CEPs atualmente têm que desempenhar. Realmente, para os pesquisadores, eu estou falando agora como pesquisador, quando não se conhece, a gente acaba vendo aquele que fiscaliza as regras como alguém que quer me atrapalhar. E, na verdade, a verdade não é essa, né? Eu acho que o papel, nós temos uma falha grande na divulgação dessas regras, de como lidar com isso, e isso faz parte do processo formativo, né? O CEP ser mais atuante no sentido, olha, vamos, né, passar para a comunidade científica, né, a comunidade de pesquisadores, quais os pontos importantes que devem estar contemplados em qualquer projeto que você vai submeter ao Comitê de Ética em Pesquisa, né? Então, a ideia é essa, a iniciativa de trazer isso foi inicialmente ao CEP da Escola de Educação Física, tendo em vista que começaram a aparecer projetos que envolviam amostras de material biológico, e essa situação acabou tornando um pouco maior. Nós estamos aí com vários coordenadores de CEP, que isso me deixa bastante orgulhoso, porém, me coloco aqui assim como um dos mais humildes no sentido do assunto, que as dúvidas vão surgir. Eu gostaria muito de contar aí com a colaboração da doutora Márcia Villanova e outros representantes de CEP,
nós estamos aqui para construir essa formação, né, passar para os colegas pesquisadores como tornar o processo mais ágil, porque os processos param de ir e vir, né, e, ao mesmo tempo, formar os nossos pesquisadores no sentido de agilizar, né, mantendo segurança, proteção, não só para os participantes, mas também segurança para o próprio pesquisador, para não ter problemas nas publicações futuras e até mesmo dentro da própria instituição. Tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, e eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu passar aqui. Todos veem a minha tela, por favor? Sim, perfeito, Marco. Perfeito. Então, como já disse, o objetivo era falar um pouco sobre biorepositórios e biobanco, né, dúvidas e regulamentação. Eu vou trazer aqui um pouco da regulamentação sobre os biorepositórios biobancos, né, e qual a finalidade deles. É mesmo o armazenamento desse material biológico coletado para fins de pesquisa. Então, montando a minha aula, eu quis trazer um pouco sobre os tipos de pesquisas, também que faz parte desse processo. A sua pesquisa precisa, né, de ter um biorepositório, você vai coletar amostra, então eu vou discutir as várias situações que, às vezes, aliviam aí os pesquisadores, de repente não precisa colocar esse ponto dentro do CEP. Né? Então, quais os tipos de pesquisa? Né? Aquelas pesquisa básica, desenvolvimento de novos químicos, de novas drogas, às vezes pesquisas de populações, dados genéticos, né? Como nós vamos armazenar, vai ter coleta de amostras, como vão ficar essas amostras na instituição, né? Até mesmo para equipamentos em saúde, essa sua pesquisa, esse equipamento vai envolver análise de dados em relação à saúde do paciente. Então, essas amostras vão ser guardadas hoje, elas vão ser usadas no futuro ou não. Então, isso tudo são questionamentos que nós vamos trazer, né? E hoje, mais do que nunca, né, acho que as pessoas, até os mais leigos, sabem sobre a importância aí dos testes laboratoriais, com a realidade que a pandemia trouxe, né? Essa questão, né, de efetividade, né? E isso está sendo efetivo hoje, pega a cepa de hoje, mas pega a cepa de amanhã, não sei. E isso, de repente, você tem amostras prévias, né, mostrando que você possa trabalhar em cima disso, né? Isso tudo pode ser feito e assegurado tendo, né, um bom biorepositório, um bom biobanco, na verdade. Em relação às pesquisas, nós temos os ensaios pré-clínicos, né? Eu estou desenvolvendo uma determinada droga, então eu vou fazer os ensaios in vitro, em culturas de células, como aqui, né? Vou testar em outros meios de cultura, são todos aqueles ensaios que são feitos lá no laboratório. Isso aqui não envolvem amostras de pacientes, são ensaios geralmente com células já institucionalizadas, já definidas para esse fim, né? Tem outros ensaios pré-clínicos, como nos ensaios pré-clínicos, os ensaios ex vivo, né? Onde você pode ter um modelo de pele 3D ou modelo de pele humana. Eu trouxe aqui alguns dos nossos exemplos. Eu trabalho com modelo ex vivo de pele humana, que a gente pega a pele humana, então, do paciente, né, resto de cirurgia plástica, eu levo para o laboratório e mantenho essa pele viva dentro do laboratório por até 3 meses. E dentro nessa pele eu testo produtos, né, farmacológicos, produtos cosméticos, produtos, enfim, com uso para a dermatologia, por exemplo, ou também posso testar drogas, como drogas antitumorais, e ver se essa droga chega na pele pelo meio de cultura. Enfim, aqui eu já preciso, porque eu estou usando uma amostra biológica, eu preciso de um termo de consentimento do paciente para esse fim, e ela vai ser usada e ser extinguida no final. Ok, se eu armazenar e preservar isso para um uso futuro, eu preciso ter um termo de guarda.
Outras pesquisas são essas que envolvem animais, né? Então, isso está cada vez mais buscando maneiras, né? A ciência buscando maneira de reduzir o número de animais para fazer os ensaios de toxicidade, carcinogênese, né? De mutagenicidade, de teratogenicidade, por isso o investimento em ensaios em pré-clínicos. Mas o mais importante mesmo são esses ensaios clínicos, né? Que aqui eu só coloquei, né? Para definir as fases do ensaio clínico, né? Você tem a descoberta da molécula, todos os ensaios de fase pré-clínica que eu falei com vocês, e entrando na fase clínica, inicialmente num número pequeno de pacientes, isso vai se aumentando, né, gradualmente, de acordo com os resultados de segurança e eficácia, né, até as fases de grande população. Então, para esses ensaios, é importante, né, a amostra ser coletada para você acompanhar, tanto em termos de segurança, quanto em termos também de eficácia, por exemplo, de uma determinada droga, de uma determinada vacina, como nós temos visto muito atualmente. Então, os tipos de estudos eu achei muito interessante, né, eu peguei essa figura da aula do professor Gustavo Stefanoff, que tem na rede, achei muito didático, tem várias coisas que eu aproveitei, porque são muito interessantes. Né? Nos tipos de estudos, eles, né, você pode seguir ao longo do tempo uma determinada amostra. Né? Então, você pode fazer uma análise retrospectiva. Então, eu estou em 2021, eu quero avaliar como estava aquela população de 2000 a 2006. Né? Isso aqui eu posso ser feito, vou nos prontuários e etc. Eu posso avaliar prospectivamente. Eu comecei a seguir uma população em 2006, como aqui, eu intervi com alguma atitude, por exemplo, em 2010, e depois eu comecei a separar as pessoas que se mantiveram saudáveis frente à exposição a um determinado agente e aqueles que se expuseram de fato àquele agente. Como foi essa evolução, eu posso acompanhar o que a gente chama de estudo longitudinal, aí numa coorte prospectiva. Né? Então, aqui, com certeza, eu acho que é o ponto mais evidente da necessidade de termos amostras e biorepositórios, dependendo do rol de análise que você, como pesquisador, pretende fazer. Né? Então, é necessário, né, ter a criação desse biorepositório, né, ou até mesmo do biobanco institucional. Então, se é só um dado de retrospectivo, né, você vai olhar para trás, então não tem muito como se colheu ou não colheu, se não colheu, não tem jeito. Então, realmente, há uma dispensa do TCLE de guarda desse material biológico, né, os estudos retrospectivos acaba não tendo essa necessidade aí da criação do biorepositório, por exemplo. Caso você vai fazer um corte, né, tem eu quero avaliar, né, por exemplo, em 2010 eu fiz um estudo transversal, eu coletei a amostra, né, eu tenho aqui, eu vou dispensar se não envolver análise de uma amostra biológica, mas se você coletou, isso é obrigatório. Mas, no caso, assim, é só uma análise, né, daquele ponto, mesmo com as características já coletadas, né, você também não precisa, você vai pegar no seu banco de dados um determinado período e analisar, ok. Entretanto, quando nos estudos prospectivos e que você vai fazer intervenção, né? Então, inicialmente, você coletou a amostra e vai avaliar como mudaram-se, né, essas amostras no decorrer do tempo, para um desfecho 1, por exemplo, né, até mesmo pela a própria a ação do tempo. Né? Então, você tem, sim, que ter um biorepositório para armazenar aí essas amostras. Ou, se você vai fazer, você está acompanhando uma população, né, por exemplo, 4, 5 anos depois, você faz uma intervenção. Né? Então, como estava antes, você tem a amostra coletada no início do processo, vai intervir aqui com alguma droga ou alguma mudança de hábito coletivo, né? Então, você coleta a amostra aqui e vai avaliar, né, no desfecho 2, por exemplo, como houve mudança ou não de comportamento. Então, isso tudo eu preciso de dados iniciais e dados finais. Isso tudo
né, enquanto você está analisando ao longo do tempo, se você vai avaliar o efeito dessa sua intervenção 1, se vai avaliar ter uma outra intervenção num determinado grupo, se foi exposto ou não, a população se manteve sadia, teve alguma interferência. Então, teve coleta de material biológico, vai requerer o armazenamento. Então, realmente, nós precisamos de um termo, né, de consentimento livre e esclarecido sobre, né, essa guarda de material biológico, né, que é o mais importante. Em relação à coleta, processamento, armazenamento desse material biológico, né, aqui é só para a gente nos guiar um pouco, ela pode ser de forma desorganizada ou organizada. E para o regulatório, ela deve seguir alguns, né, os procedimentos operais padrões para o armazenamento daquelas amostras, porque não é ético você coletar a amostra, não cuidar dessa amostra, e essa amostra, quando você for fazer as suas análises, elas já serem todas deterioradas, né? Então, isso é a preocupação, porque tudo isso que você coletou pertence ao participante da pesquisa. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, eticamente falando, sobre essas amostras, né? Em relação ao programa de qualidade daquele laboratório, né? Ele tem controle de temperatura, né? Tem controle de umidade, como essas amostras vão ser guardadas, né? E isso tudo, né, tem que estar sobre a aprovação de um comitê de ética em pesquisa, né? E também o consentimento informado desses pacientes, que aquela sua amostra vai ficar, e aí, como essa amostra vai ser disponibilizada para essa pesquisa, para outras, a gente já vai ver a seguir, né? Então, se não está de acordo, isso vai ficar desorganizado, mas temos aqui por trás a questão ética também, né? Se segue o programa de qualidade, quando há uma organização, às vezes, muito aleatória, isso não é obedecido, e a gente precisa ter isso com maior qualidade, né? E, às vezes, na assistência, a gente coleta e não se preocupa muito só em fazer a operação e dispensar, ok, mas se você vai usar isso no futuro, precisa ter aí, né, essa aprovação para garantir a qualidade e a guarda desse material. Eu me baseei aqui para montar a minha aula nesse artigo de Riemann, é uma força-tarefa, né, de pesquisa biomédica, isso foi estimulado pela própria Organização Mundial da Saúde, envolvendo a Holanda, Espanha, França, o Canadá, para a escrita. Todo esse processo, essa preocupação, ela adveio muito pelo avançar das pesquisas genéticas, principalmente, tanto na parte de oncologia, para suas marcações, mas também os transplantes, né, de medula óssea, né, a questão de proteção mesmo, né, a essas questões éticas, envolvendo pesquisas em humanos. Então, é um artigo que é de 2008, mas ele nos baseia, e foi o artigo também que norteou muito o programa nacional, né, as diretrizes do país na montagem da formação de biobancos e biorepositórios. Então, nesse artigo, sobre biobancos em saúde, ele coloca aqui a relação entre o tipo de biomarcador de pesquisa e o tipo de biobanco. Eu aproveitei a tradução, né, do Dr. Stefanoff, que ele coloca, né, os bancos populacionais, né, então, quais são os biomarcadores? Principalmente na oncologia, tem muito isso, né? Onde eu tenho biomarcadores para definir se essa população é suscetível, se a outra população é uma população que tem resistência, proteção a um determinado tipo genético, né? Então, centros que trabalham principalmente com oncologia, né, marcadores de doença, vão avaliar a suscetibilidade genética de cada um. Então, é interessante que tenha um biobanco que reúna esse grande número de dados de DNA, por exemplo, para que haja proteção e garanta aí estudos futuros. Muitas das vezes, os marcadores que nós temos hoje, eles estão muito à frente do que eram há 10 anos atrás. Então, se eu tenho,
né, já um biobanco com uma coleção grande de amostras de indivíduos de uma determinada população, é uma garantia também de se poder trabalhar, né, e ter dados mais inovadores de acordo com a evolução de produção desses testes diagnósticos e, logicamente, buscando a proteção da população na descoberta de novos biomarcadores. Né? Em relação, nós temos biomarcadores de exposição, que são biobancos que vão ter essa finalidade de avaliar o efeito de exposição na comunidade, que estão buscando aí dados epidemiológicos, né, para avaliar a exposição ambiental, contaminação com agentes carcinogênicos, por exemplo, regiões de muita produção industrial e que tem agentes poluentes demais, né, no ambiente. Qual o efeito disso no decorrer do tempo, no cumulativo desse tempo, né, e de exposição a esses fatores de risco. Né, em áreas de risco biológico e buscando aí descobrir lesões precoces, né, por exemplo, pacientes em fotoexposição em determinadas regiões, por causa da incidência, do tipo de incidência da radiação ultravioleta, eles ficam mais suscetíveis e lesões precoces já podem nos antever aí malignidade futura. E isso pode estar expresso em determinados biomarcadores. Volto a repetir, a questão tempo sobre isso. Os biomarcadores de hoje não serão, né, não terão a mesma tecnologia do que os biomarcadores de daqui a 10 anos. Então, a importância de ter os biobancos nesse sentido. E aqui, especificamente, né, a questão dos tumores, principalmente, né, quais são os biomarcadores, né? Então, eles buscam muito, né, qual a doença neoplásica pré-invasiva na fase subclínica, quais os marcadores essa população pode apresentar, né, se já é um câncer definido, marcadores preditivos de prognóstico, e até mesmo hoje nós temos biológicos, por exemplo, que tendem a caminhar aí para uma medicina bem personalizada, né? O perfil genético do paciente é X, e eu tenho como usar um anticorpo anti-X definido para aquele tipo específico de paciente. Então, é algo que ter esses biobancos nos ajudarão aí no futuro, nesse sentido aí da medicina mais próxima do indivíduo, com características próprias, etc. Faz parte do processo de inovação, né, e avanço da ciência. Né, ele também coloca, né, a correlação entre os dados que acompanham as amostras biológicas e a sua disponibilidade para influenciar o valor científico, né, e também a disponibilidade disso no banco. Então, o biobanco que traz o acompanhamento ao longo do período, do tempo, o acompanhamento clínico desse paciente, os dados de desfecho terapêutico, estanciamento, grau, diagnóstico, principalmente isso aqui como exemplo, né, os pacientes da oncologia, né, isso agrega valor científico, né, a esse biobanco, né, e mostra o quanto isso está disponível ou não à comunidade. Além disso, pode ter dados moleculares e epidemiológicos que vão se associando. Então, assim, quando a instituição resolve criar o seu biobanco, cada ponto definido aqui, né, como avaliar pontos de mensuração dessas amostras biológicas, isso acaba agregando um valor científico muito grande ao biobanco e a sua importância, não só científica, mas também de aplicação na sociedade, obviamente. Né? Então, as referências internacionais sobre criação de biobancos e biorepositórios, né? Então, nós temos algumas, eu separei aqui 3. Um importante é esse da Comunidade Europeia, de 2007, né? Esse da SBE, né, que é a Sociedade Internacional, né, de Repositórios aí biológicos, que ele está sempre em atualização, é o que eu vi, que eu procurei na literatura e na internet, inclusive. Eles sempre fazem, pelo menos a cada 2 anos, né, já estão na 4ª edição, sempre tem uma atualização sobre essas melhores práticas e recomendações para a manutenção dos repositórios.
né? E o National Cancer Institute, né, isso é norte-americano, ele tem uma atualização de 2016 e também traz para a gente essas boas práticas em biorrepositórios para as amostras biológicas de humanos. No Brasil, eu fiz também uma busca, e realmente essa publicação, né, de informes técnicos institucionais do DECIT, de 2009, trouxe, né, de uma forma mais consensual, né, as diretrizes nacionais para biorrepositórios e biobancos de materiais humanos em pesquisa, de 2009. O nosso marco legal dessa época era baseado em leis pontuais, assim, né, de 2005, sobre biossegurança, regulamentação na Anvisa, sobre o funcionamento aí de células tronco e tecidos germinativos. A questão das células tronco veio trazer isso em voga com mais propriedade, né, e também do Conselho Nacional de Saúde, na Resolução 347, que estabeleceu normas mínimas para o uso e armazenamento de materiais biológicos para a pesquisa. Entretanto, ela era ainda, tinha, então, uma necessidade mesmo de se juntar, né, para fazer essas diretrizes, né, que juntou aí o Ministério da Saúde, a Anvisa, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e também representantes de instituições de pesquisa. Então, essas diretrizes, elas foram levadas, né, à consulta pública em 2010, foram mais de 250 intervenções nessa consulta pública, com sugestões e adaptações. Em 2010 mesmo, houve todo um processo de deliberação dessas diretrizes para aplicação, principalmente nas instâncias do SUS, e o documento foi publicado em 2011. Então, em 2011, nós temos, né, essa resolução do Conselho Nacional de Saúde, a 441/2011, que é o que nos segue, que assim, as normativas que a gente mais segue, e isso virou uma portaria também ministerial, em setembro de 2011, que estabelece as diretrizes nacionais para biorrepositórios e biobanco de material biológico humano, com finalidade de pesquisa. Então, nessa portaria, né, de ministerial, tem bem assim as definições do que é um biobanco e quais as diferenças de um biorrepositório. Então, o biobanco é uma coleção organizada de material biológico humano e informações associadas, ou seja, eu tenho um material lá e eu tenho uma planilha, né, com os dados dos pacientes, né, coletado e armazenado para fins de pesquisa, conforme regulamentação técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade e gerenciamento institucional dos materiais armazenados sem fins comerciais. Então, o biobanco, ele tem uma característica mais institucional, enquanto o biorrepositório é a mesma coleção de material biológico coletado para fins de pesquisa, seguindo as mesmas regras e regulamentos, porém, continua sob a responsabilidade institucional, mas o gerenciamento é do pesquisador, dos materiais armazenados sem fins comerciais. Então, a grande diferença é que no biobanco tem todo um papel institucional que vão garantir toda a cobertura de todas aquelas amostras, enquanto no biorrepositório é algo que o pesquisador assume essa responsabilidade aí de guarda, né, e gerenciamento desses dados, desses materiais no seu respectivo laboratório. Então, em relação a vários pontos, eu vou pôr aqui umas diferenças principais entre biorrepositórios e biobancos, elas se confundem um pouco em determinados pontos, né? Mas o principal objetivo do material biológico e das informações associadas no biorrepositório, né, essas informações são coletadas e armazenadas, e o material também, né, biológico, ao longo da execução de um projeto específico. Então, no biorrepositório, eu tenho que deixar bem claro que esse sangue coletado, essa urina coletada, vai ser armazenado para avaliações específicas, X, Y e Z, definidas naquele projeto especificamente.
Enquanto nos biobancos, você pode coletar a amostra e armazenar essas amostras para futuros projetos de pesquisa. Eu vou coletar o sangue, porque eu vou guardar o DNA dessa amostra, que poderão ser usadas, por exemplo, para análises genéticas relacionadas às doenças metabólicas, por exemplo, de hoje e também no futuro. Então, isso amplia a utilização, mas isso tudo, o participante tem que ter ciência desde o início. A responsabilidade e custódia, ambas são da instituição. Então, o meu biorepositório, ele está ligado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, o hospital tem essa responsabilidade da custódia, mantendo, por exemplo, o acondicionamento dentro do nosso laboratório, que aqui dentro está. O gerenciamento dessas amostras e desses dados, né, acho que aqui é uma principal informação. Sobre os biorepositórios, isso aí é do pesquisador envolvido, né? Isso tem que deixar claro lá no termo de consentimento, né? Enquanto no biobanco, esse gerenciamento é da instituição, é como se fosse um guarda-chuva, né? A instituição, né, com seus vários pesquisadores montando o seu biobanco. O regulamento e funcionamento do biorepositório, ele está atrelado direto ao projeto de pesquisa. Então, no próprio mandar do projeto para o CEP, já vem definido quem vai coletar, como vai ser coletada, essas amostras vão ficar armazenadas aonde, né? E tem que ter também um termo, né, de consentimento que a gente está vendo. Em relação ao biobanco, ele está atrelado a um protocolo de desenvolvimento daquela instituição, né? Qual a finalidade máxima, né, desse biobanco, né? Então, isso também tem que estar claro desde o início. Por isso que esse é o nosso papel, informar para que os projetos já venham com esses determinantes de informação para a liberação ou não, né, da criação aí desses biorepositórios. O prazo de armazenamento, no biorepositório, esse armazenamento ele dura o tempo que dura a pesquisa, né, é autorizado até 10 anos, né, passado isso é colocado, sempre tem que ser colocado ao CEP, novamente, para a análise desse comitê de ética. E nos biobancos, isso acaba tendo um tempo indeterminado. O consentimento informado, né, o termo de consentimento livre e esclarecido sobre a guarda, né, no biorepositório, ele é feito exclusivamente para a execução daquela pesquisa. E se ainda você vai fazer uma nova análise que não tenha sido informado ao participante, isso deve ser submetido, né, ao CEP, um novo termo de consentimento para cada nova pesquisa, entre aspas, aí, mas a cada necessidade. Né? Você não pode começar fazer um projeto que você vai analisar marcadores X, Y e Z, e de repente você quer colocar mais 2, 3 marcadores, e isso não foi informado. Então, a gente precisa informar isso novamente ao participante. Lembre-se sempre, o material que está ali é do participante, que tem até, inclusive, total liberdade em dizer que não quer mais participar, e essa sua amostra pode ser descartada por uma solicitação explícita pelo participante, né? No biobanco, ele deve sempre oferecer, né, se a análise era genética, de repente quer se mudar para uma análise metabólica, por exemplo, você deve, no princípio, oferecer a opção de um novo consentimento a cada pesquisa. Então, se o paciente está coletando uma amostra que vai para o biobanco, né, você, lá no termo de consentimento de guarda do material biológico, deve ter isso explícito. Você está liberando as suas amostras para uso, né, irrestrito de outras pesquisas no futuro, ou você pode doar a amostra para aquela finalidade, e caso haja necessidade de estudo para outro fim, você mesmo já define que você quer ter um novo termo de consentimento sobre essa nova pesquisa para o uso da sua amostra que já está no biobanco. Tá? Então, isso é livre, mas também tem esse condicionamento, e essa opção quem dá é o próprio participante. Né?
o titular do direito em ambos biorepositório ou biobancos, isso está diretamente relacionado ao paciente, né, ao participante, na verdade. Ele é o titular desses direitos, tanto de manter, quanto até mesmo de retirar, como eu já disse. Então, há todo um processo de acreditação do biobanco institucional, isso é feito uma avaliação à CONEP, e para essa solicitação, por exemplo, a Faculdade de Medicina criou um banco institucional e ainda está em tramitação junto à CONEP a sua acreditação, né? Então, você tem que mandar um ofício de encaminhamento assinado pelo coordenador do CEP, que vai assistir a esse biobanco, né? O sumário de protocolo, com a listagem de todos os documentos que você está encaminhando, um parecer consubstanciado emitido pelo CEP local, assinado pelo coordenador, e esse protocolo de desenvolvimento deve trazer identificação dos responsáveis pelo biobanco, a declaração de gerenciamento e responsabilidade institucional, isso vai ter guarda 24 horas, isso vai ter controle de temperatura, controle de umidade, né, o programa de qualidade, né, até mesmo dos freezers, etc., né, dos computação, sistema de proteção computacional dos dados, etc. Deve-se ter também um TCLE aprovado pelo CEP, né? Como vai ser o termo de consentimento livre esclarecido que você vai oferecer a esses participantes, né? Os procedimentos operacionais padrões, né? Padrão, né? Sobre tudo isso que envolve o próprio biobanco, por exemplo, até a estabilidade de corrente elétrica para manter, né, os freezers funcionando, por exemplo. Deve ter também uma declaração de compromisso de envio de relatório de atividades a cada 5 anos, né? Esse relatório deve constar obrigatoriamente do número de sujeitos incluídos, então começar com 10, com 100, né? Hoje já são 1.000, isso tudo a cada 5 anos deve ser informado, né? E a relação das pesquisas, né, correlacionadas com essas amostras que estão no biobanco. O armazenamento e o compartilhamento dessas amostras, né, entre bancos institucionais, ele pode acontecer, desde que pertinente, mas tem que, logicamente, ter um acordo firmado entre ambas ou mais de uma instituição. Então, o consentimento para o uso dessas amostras biológicas armazenadas em biobancos, ele tem que estar relacionado ao CEP diretamente, deve ter né, na criação desse biobanco, o TCLE para a guarda desse material biológico em banco, né, e nisso tem que estar expresso que você está cedendo essas amostras com isenção expressa de um novo consentimento. Então, a pesquisa X, a pesquisa Y, a pesquisa Z, ou outras futuras podem ser realizadas sem que você precise ser acionado novamente para dar essa autorização. Ou, nesse termo, deve ter lá um quadradinho para o paciente, para o participante marcar. Desculpa, viro e mexe, eu uso paciente, é uma questão de força de hábito, né, por ser médico. Mas o participante tem lá a opção: eu estou cedendo a minha amostra para esse fim, e há necessidade no futuro, para uma nova pesquisa, ter um novo termo de consentimento que eu venho a assinar. Então, ele tem que ter um TCLE para, aí no caso, para o uso da amostra para uma nova pesquisa. Isso tudo tem que ser sempre submetido, né, e o CEP local, e até mesmo, às vezes, dependendo do trabalho, o Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, tem que estar sempre ciente desses novos termos, né, e para que essa amostra possa ser usada. Então, no termo de consentimento livre e esclarecido para o uso dessas amostras biológicas do biobanco, né, tem que ter essas duas opções que eu acabei de falar, né, a anuência tem que estar expressa quanto às alternativas de necessidade do novo termo ou dispensa, né, então, muitas das vezes, torna isso mais fácil a vida do pesquisador, por exemplo, quando está dispensado, mas nada impede de você guardar a amostra e o paciente colocar: olha, eu gostaria de ter um novo termo quando tiver que usar a minha amostra para outra finalidade. Lembre-se sempre, né, o agente aí é o participante.
Deve garantir nesse termo que o participante vai ter acesso a todos os tipos de informação obtidos com a pesquisa futura, atual e as futuras, né, a partir de suas amostras armazenadas, né? Então, o biobanco é interessante que ele já coloque ali a finalidade daquilo, das pesquisas, né, e você tem... Ele dispensou o termo futuro, ok, mas se não, né, isso tem que estar bem claro. Tem que garantir, né, expressamente a possibilidade de acesso ao conhecimento dos resultados. Então, assim, vão fazer inúmeros testes, isso vai ser ótimo para a pesquisa, mas lembre-se que isso também é de importância para o participante. Então, você tem que garantir a ele o acesso a esse resultado, né? Pode conter também manifestação expressa de cessão dos direitos sobre o material armazenado aos sucessores. Por exemplo, a pessoa deixou no biobanco e em caso veio a falecer, essa amostra fica para quem, né? Então, os seus sucessores podem também autorizar em relação ao uso ou não dessas amostras, né? E a possibilidade de utilização dos dados em pesquisas futuras, né? Isso, né? Esses dados que foram fornecidos, coletados e obtidos, isso tudo é importante que esteja ali garantido, é como se fosse um contrato que o participante está fazendo com o pesquisador, então, e com certeza com o biobanco. Então, é importante que isso esteja tudo expresso. Vão ficar aí 2, 3 páginas de termo de consentimento, não importa. O importante é que haja a expressão todas essas situações e que o paciente leu, entendeu, foi orientado e, consequentemente, fecha assinando esse termo, dando segurança para ele, mas também segurança para o pesquisador, né? As amostras podem, sim, ser utilizadas em novas pesquisas, desde que essas pesquisas sejam aprovadas pelo CEP e que, no processo, isso seja constado. Então, em novos projetos, deve sempre incluir a justificativa para a utilização das amostras biológicas armazenadas, a cópia do TSLE do biobanco, que foi empregado na época do material, e o TSLE modelo específico para a nova pesquisa, porque para aquelas amostras que há requisição disso, você precisa colocar, ou a solicitação de dispensa desse novo TCLE, isso aí cabe aí também o entendimento do CEP e do CONEP. Então, agora, em relação aos biorepositórios, nós temos situações aqui importantes, né? Com a possibilidade de utilização futura ou sem possibilidade de utilização futura. Então, em verdinho, aqui, com possibilidade de utilização futura, né, você deve expressar aí o regulamento de funcionamento, pode estar incluído no próprio projeto da pesquisa, você deve justificar a necessidade, né, essa amostra vai ser armazenada, porque vai se utilizar isso futuramente, uma declaração de submissão de novos projetos de pesquisa ao sistema CEP, né, ao Comitê de Ética, para cada novo projeto, um novo TCLE, né, no seu biorepositório. Você coletou para aquele projeto especificamente. Se você vai utilizar essas amostras para um novo projeto, você precisa informar o participante que você está mudando e fará uma nova, e se ele autoriza, né, essa nova pesquisa. Isso tudo passa primeiro também pelo CEP. Aqueles que não têm utilização futura, né, você tem que mas você vai coletar a amostra para aquele fim, isso deve estar claro no termo de consentimento livre esclarecido, né, de participação do paciente, do indivíduo, do participante, e lá deve-se vir a informação que essas amostras serão coletadas e serão destruídas após a utilização para aqueles fins que você expressou no termo de consentimento, né? Além disso, uma situação que eu tive muito frequente, a realidade no CEP da Escola de Educação Física, né? Você deve informar no termo de consentimento esclarecido de participação, né, a questão, por exemplo, a coleta de glicemia pré e pós atividade física, ou dosagem de lactato pré e pós, né, atividade física, né, isso é pontual, isso é de imediato, então isso não vai envolver armazenamento, então não tem necessidade, né, de ter esse termo de guarda, porque praticamente não vai vir, você vai fazer o teste ali, isso deve ser informado. Mas
por exemplo, eu vou coletar o sangue e vai ser analisado até mesmo numa outra instituição. Então, isso vai requerer, né, mesmo, é um biorrepositório transitório, mas se você não vai fazer de imediato, isso precisa aí de um termo de guarda, né, e de proteção. No TSLE, para o armazenamento dessas amostras biológicas, né, ele pode informar que as amostras poderão ser utilizadas em outras pesquisas aprovadas pelo CEP, mas isso tem que estar expresso nesse TSLE também, né? Quando tiver acordo entre instituições parceiras, isso deve ser passado e comunicado não ambos, mas a todos os CEPs envolvidos, e assim mesmo como de biorrepositórios no exterior. Então, eu quis só trazer essa situação bem pontual, que isso aqui é mais de riscos e benefícios em relação à coleta, que vai furar o dedinho ou a orelha e tal, mas isso é medido de imediatamente, não envolve armazenamento, então não precisa se criar um biorrepositório para isso. Mas se você vai coletar o sangue, armazenar e avaliar depois, nesses biorrepositórios transitórios, isso tem que deixar claro que essa amostra vai ser bem guardada, vai ter um responsável técnico para elas, né, e a realização dos exames serão feitas a posterior, né, vale a pena esse termo de consentimento, e lá deixar claro que dosou para aquele fim, essas amostras vão ser destruídas ou vão ser usadas futuramente. Então, isso tudo temos que informar o participante, ele tem que estar, tem que ser algo bem transparente para ele, e ele vai definir aí o caminho que você vai dar a essas amostras, né? Então, aqui, aquela amostra que vai ser feita só para aquele determinado testes, né, elencados naquela determinada pesquisa, elas podem ser utilizadas apenas nesse projeto, né, que está vinculado, né, à aprovação ao CEP, enquanto naquele que tem a possibilidade de utilização futura, as amostras podem ser utilizadas em outros projetos de pesquisa, desde que ele esteja relacionado e aprovado pelo CEP automaticamente, né? No TSL, não esquecer de informar que as amostras serão destruídas após a utilização, ela só tem aquela finalidade exclusiva para aquele projeto de pesquisa, enquanto, né, no grupo de biorrepositório, você tem a utilização futura, né, toda nova pesquisa, se utilizará das amostras do biorrepositório, deve solicitar a aprovação do CEP institucional, e se assim achar necessário, às vezes até mesmo um novo termo de consentimento com essas novas informações, né, um novo termo de consentimento, e se o CEP, né, se estiver bem justificado, o CEP achar que pode ser dispensado, isso é colocado, né, em discussão e sai como uma regulamentação, né? Todas as informações devem estar no termo de consentimento. Então, tudo isso que nós estamos, se vai ser de imediato, se vai guardar para pesquisa futura, isso tudo deve ser informado no termo de consentimento livre esclarecido, e no termo de guarda, na verdade, do material biológico. Isso é importantíssimo para garantir segurança a você e também ao próprio participante. É uma das exigências. Então, os biorrepositórios, né, você tem o pesquisador, ele vai mandar o seu projeto para o CEP, né, a Comissão de Ética em Pesquisa, né, e isso ele vai começar a recrutar os participantes. Esse participante, ele vai ter o termo de consentimento livre esclarecido, que é aquele termo de participação na pesquisa voluntária, né, não remunerada, etc. E essa pesquisa vai envolver coleta de amostras. Então, se envolve coleta de amostras, eu vou ter processamento primário, vou fazer análises exclusivas relacionadas àquele projeto, ali eu vou colocar sobre o modo de coleta, riscos, benefícios, os responsáveis, né, aonde vai ser o local de análise, né, e vai ser exclusiva para aquilo, a amostra depois vai ser descartada, né, esse é um caminho. Se você tem coleta de amostras e isso vai requerer armazenamento para esses processamentos, né, eu preciso desse termo de consentimento livre esclarecido sobre a guarda de material biológico, né, e isso vai para um biorrepositório ou para um biobanco, certo? Então, nesse ponto, eu tenho que
ter o biorepositório. Então, eu crio o biorepositório, geralmente ligado a um determinado laboratório, com um determinado responsável técnico, isso vai ficar sendo armazenado no local tal, os dados estarão disponíveis caso o participante requeira, e etc. E tem situações, né? Esse material armazenado ele pode passar por novas análises, eu tenho que acionar o CEP, porque eu tenho que ver se o paciente assinou que ele liberava para pesquisas futuras ou não, ou se eu vou ter um novo termo de consentimento, né? E, às vezes, a pergunta aqui, às vezes, é se esse material do biorepositório pode ser transferido para o biobanco. Isso também passa-se a comunicação ao CEP, e isso é definido e é factível também. Então, na aula do professor Stefanoff, ele coloca algumas dúvidas que eu achei interessante, né? Qualquer material biológico coletado ao longo de uma pesquisa constitui um bom repositório, né? Desde que tenha todos esses termos de guarda bem definido, se tenha todas as informações, né, tanto dos métodos quanto dos pacientes, né, ele se constitui um bom biorepositório, né? O tempo de armazenamento do material biológico, ele não define a constituição do biorepositório, né, porque para se ter o biorepositório tem toda essa tramitação, o CEP tem que dar o seu parecer, e você tem que dar essas garantias de acondicionamento, de POPs bem adequados, né, e os dados emitidos, né, e resultados a partir disso, né? Aquela situação que eu falei com vocês, né, o material biológico coletado para uma pesquisa seja descartado após o processamento, considera-se que há formação de biorepositório, ele vai ser descartado, mas ele vai guardar e vai ser analisado no futuro, quando se juntar todas as amostras, ou seja, eu tenho que dar essa garantia ao participante, e você pode estar informado que ele vai ser descartado, mas o termo aqui, depois eu queria até discutir, é uma dúvida que eu trago, mas no meu entendimento, isso precisa mesmo de ter um termo de guarda, mesmo que ela vai ser destruída, né, para análise futura, porque você está armazenando material biológico, né? E o material do biorepositório pode ser transferido para o biobanco institucional, desde que o TCLE do biobanco seja aprovado pelo PANEP, né, e permita essa correlação, né, de dados, e possa haver a transferência. Então, para finalizar, gente, eu sei que é uma aula muito de regulamentação, isso está tudo lá na lei, né, na portaria, mas eu trouxe só um exemplo, esse aqui é um dos exemplos que a doutora Márcia está aí nos assistindo, isso a gente teve discussões, é um projeto que a gente chama de MH Brasil, né, o nome popular dele, que é um biorepositório que nós tivemos que criar para ter a guarda de material biológico, porque a gente dá treinamento no país todo, então tem a amostra de sangue, que a gente faz testes sorológicos em Hanseníase, tem a amostra de DNA dos pacientes, e isso tudo fica armazenado no nosso biorepositório de Hanseníase em Ribeirão Preto, que é localizado no Laboratório de Dermatologia aqui do Hospital das Clínicas, sobre a minha responsabilidade da biomédica Natália de Paula, que faz toda essa catalogação. E aqui tem, no próprio termo, a gente tem um certificado de consentimento que o paciente assina, ele autoriza, né, o descarte do material, assim que os resultados necessários que a gente faz a avaliação, ou ele pode também ter, aqui no caso, ter uma opção de uso para pesquisas futuras. Sempre mandando uma carta, uma cópia vai para o participante, outra fica com o pesquisador, inclusive levando os nossos telefones, os nossos dados de contato. Bem, pessoal, o que me foi proposto falar sobre biorepositórios e biobanco, né, dúvidas de regulamentação, eu espero ter, pelo menos, clareado um pouco com alguns exemplos sobre as necessidades, e se o pesquisador ainda assim tem dúvidas, né, o conselho que eu sempre passo, né, converse com o Comitê de Ética em Pesquisa, o papel do comitê é apoiar, proteger o participante, mas também proteger o próprio pesquisador, no sentido de dar garantias aí do seu trabalho, e que ele está realmente obedecendo às regras institucionais e às regras legais para a pesquisa envolvendo seres humanos.
basicamente era isso. Eu agradeço muito a atenção de todos. Obrigado. Nossa, 1 hora de... Ah, não, começou um pouco mais tarde, né? Vai. Foi, nós começou a falar, era 10h15, por aí. Professor Marco, muito obrigado pela sua exposição, muito esclarecedora, muito didática, muito clara, e certamente vai nos ajudar bastante a melhor entender todas essas questões que envolvem, né, o armazenamento de amostras biológicas humanas e os cuidados tanto práticos quanto também documentais, né, o que é muito importante, com esse tipo de atividade, com instauração e administração do biobanco e dos biorepositórios. Muito obrigado. A gente abre agora para as perguntas. A gente tem uma primeira pergunta antes de começar as perguntas, também gostaria de registrar, acabei não fazendo isso no início, registrar a presença do professor Rafael Menezes, aqui da EFERP. Acabei não fazendo esse registro no início. Bem-vindo aí, Rafael. Bom, então a primeira pergunta é do Fábio Lima. A pergunta é a seguinte, professor Marco: é possível utilizar uma amostra armazenada em biorepositório sem autorização do sujeito da pesquisa, em casos em que, por perda de contato com o paciente, seja falecimento, mudança de endereço, etc., não é possível realizar um novo TCLE? Então, olha, eu vou falar pelo meu entendimento, pelo tudo que eu li, né? Nesses casos, Fábio, lembra do biobanco, também se cabe ao biorepositório a questão, né? É complicado armazenado em biorepositório sem autorização do sujeito. Aí a minha pergunta é, você vai usar essa amostra para fazer análise sobre a pesquisa no qual o paciente entrou à época? Aí isso tudo bem, porque é interessante, eu preciso entender essas sem autorização aí do sujeito, né? Porque se está num biorepositório, ele teve um termo de consentimento e um termo de guarda, ele assinou. Então, se a pergunta do Fábio é se ele vai utilizar essas amostras com outra finalidade daquelas descritas no termo de guarda, no termo de consentimento livre esclarecido inicial, entendeu? E se ele já faleceu, por isso que aí é importante ter atenção de colocar no termo de consentimento de guarda que, caso haja essa situação de falecimento e tal, o sucessor dessa pessoa que está assinando poderá assinar e assumir o novo TSLE sobre a amostra do falecido, por exemplo. Agora, se você não o encontrou por questões de endereço, você não acessou o seu participante e o conselho é de não uso dessa amostra se você está mudando a finalidade na qual o paciente, quando vivo, assinou. A sugestão que eu dou é essa. Legalmente, você não está... Fazer isso, você transgrediria aí a norma técnica para o biorepositório. Técnica e ética, né, vamos dizer assim. Perfeito, obrigado, professor Marco. A gente recebeu uma sugestão aqui da professora Ellen, a gente fez as perguntas por áudio. Não vejo nenhum problema, tudo bem, professor Marco? Acho que até facilita, né? Não, por áudio. É até bom porque a gente consegue dirimir, às vezes, essas dúvidas que vêm nas próprias perguntas, e a gente não infere erro aí em resposta, né? Perfeito. Então, eu só peço a gentileza de quem tiver perguntas ou comentários, levantar a mão, assim, usar a ferramenta aqui de levantar a mão no Google Meet, para facilitar a organização aqui, aí eu vou seguindo aqui a ordem que o próprio Google Meet estabelece aqui das mãozinhas levantadas, tá bom? Por gentileza. Eu só queria agradecer, eu tô vendo, agora que eu estou vendo o chat, né? Quando a gente está na aula, a gente não... Mas, assim, muito obrigado pelas palavras de incentivo, de parabenização, agradeço mesmo. E que bom, fico feliz de ter atingido, porque a grande maioria do público é de pesquisador, né? Então, fico lisonjeado pelas falas. Muito obrigado a todos. E eu reforço essas falas, muito, muito justas, viu, Marco? Excelente aula. Você já está muito amigo, né, Renato? Não serve elogio mais?
Não, mas sem conflito amizade. de interesse. Sem conflito de interesse. Excelente mesmo. Obrigado. Bom, então eu passo a palavra aqui, então, aqui pela ordem das mãozinhas aqui do Google, passo a palavra para a Cleni Machado, aí na sequência a professora Márcia Villanova e a professora Ellen Cristine de Freitas. Olá a todos, bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade, pela iniciativa. Vocês estão de parabéns com as ações educativas e formativas, e nós precisamos fazer mais eventos desses no nosso campus, reunir os CEPs para discutir, porque é um aprendizado constante, é dinâmico, né, contínuo, e a gente precisa estar sempre aprendendo uns com os outros, porque a cada novo protocolo aparece um desafio e coisas para a gente aprender. Parabéns ao Comitê da Escola de Educação Física e Esporte, parabéns, professor Marco Andrei, pela brilhante apresentação, viu? Em relação à pergunta que foi colocada no chat, que o professor Marco acabou de colocar, eu queria compartilhar, assim, uma experiência que a gente tem feito a partir das orientações, né? A dispensa do TCLE para um biorepositório, uso de material de um biorepositório que previu a guarda do material e que haja dificuldade para a localização daquele participante da pesquisa para aplicar um novo TCLE para uma nova pesquisa, ela é possível desde que o pesquisador consiga justificar a dificuldade de localização. Não que ele simplesmente pressuponha que será difícil, mas que ele tenha tentado levantar registros, que ele tenha tentado alguma forma de localizar essa pessoa e que, ao não conseguir, ele faça uma solicitação justificada, circunstanciada ao Comitê de Ética de dispensa de termo de consentimento. E, recentemente, assistindo um evento também de ética, um palestrante falou que o consentimento para uma nova pesquisa morre com o participante. Então, que a família não tem direito a conceder ao pesquisador o direito de uso daquele material. Aí fica a pergunta, nós vamos perder um material tão importante para a pesquisa? Não. Fica a relação risco-benefício. Aqueles princípios prima facie, que são discutidos em ética, que eles colocam qual é o compromisso declarado do pesquisador com o sigilo e qual é o mérito e importância daquela pesquisa. E, fundamentado nisso, os CEPs têm o poder de arbitrar sobre essa dispensa do termo de consentimento. Então, essa é a condução que a gente tem feito. E há biorepositórios que, muitas vezes, não conseguem ser incorporados em biobancos porque a própria instituição ainda não tem uma infraestrutura para biobanco. Mas são materiais riquíssimos que são guardados e, sim, utilizados para pesquisa e que, pela natureza da patologia, dificultam mesmo em pesquisas futuras a localização dos pacientes. É o caso da oncologia, né? Então, por exemplo, nós temos muitos pesquisadores que armazenam material de pacientes com leucemia. Então, geralmente, esses protocolos prevêem a criação de um biorepositório com a guarda de material e, não raramente, nós recebemos solicitações de dispensa de TCLE, porque é impossível, né, fazer a notificação, encontrar esse paciente. E isso tem acontecido também com a COVID, porque muitas vezes o pesquisador, aquele paciente estava sendo seguido, ou no leito não teve como aplicar o termo de consentimento, esse paciente foi a óbito durante o decorrer da pesquisa, e não cabe, durante esse luto, contactar a família para solicitar a utilização. E foi justamente nesse contexto que eles colocaram que o consentimento para nova pesquisa morre junto com o paciente. Então, queria compartilhar com vocês e ouvir se existe alguma outra opinião, né, ou
algum pensamento que possa se somar a isso, tá? Muito obrigada. Ô, professora Cleni, eu que agradeço, a participação foi excelente em todas as suas contribuições, porque vem clarear um pouco essas dúvidas que a gente tem muita dúvida no comitê, né? Porque a lei vem com uma frase, mas assim, tem tantas variações a partir dessa frase, eu acho que coloca muito bem a nossa situação, porque todos acabam ficando apertados aí no comitê de ética, porque não é muito claro, e assim, não tem aquele caminho certinho para ser seguido, né? Eu acho que a senhora você trouxe exemplos importantes aí, a questão que eu também acho, né, essa coleta de material, morrer com a pessoa. Eu fico imaginando a geriatria estudando superidosos, acima de 100 anos, por exemplo, e Ribeirão tem 30, vamos lá, se tiver 30, mas é um material super precioso para a gente avaliar ao longo do tempo e estudar essas populações. A questão do Covid, se nós levássemos isso, né, em termos de consentimento, primeiro, que muitas das vezes é a família, porque o paciente já chegava grave. Outra, que o material dele coletado, o percentual de pacientes que evoluíram a óbito com Covid foi enorme. E como a pesquisa iria avançar no conhecimento da doença que ninguém conhecia até então, né? Então, a gente realmente tem que fazer, às vezes, né, o papel do comitê de ética, nesse papel formativo educativo, também nós acabamos tendo que medir essa questão do risco-benefício. Eu acho que essas dúvidas se tornam exponencialmente mais sérias, né? Por exemplo, quando você está lidando com células e você quer fazer uma bioengenharia com aquela determinada célula. Aí realmente tem um risco grande de você usar essas células para um fim que você nem passou isso para o participante inicialmente, e muito menos para seus familiares. Aí eu concordo, e aí cabe ao papel do CEP, olha, a sua pesquisa, ela desvia eticamente a sua finalidade inicial, e não vai ser possível utilizar isso e tal. Então, aí é o papel mesmo que o CEP e o CONEP têm, no sentido de fazer esse papel de agência, né, de vigilância mesmo, tentando proteger o próprio participante, mas, acima de tudo, o pesquisador. Olha, não vá por esse caminho, porque isso vai ter problemas sérios e você não vai ter como publicar isso, né? E aí vai entrar numa outra esfera de ética em pesquisa muito mais séria, né? Mas é um papel do CEP também controlar isso. Mas muito obrigado aí pelos esclarecimentos, professor. Gostaria de agradecer também pela participação, professora Cleni, e especialmente destacar duas coisas, né? E digo isso na posição do atual e recém-coordenador do CEP da EFERP, a necessidade da gente fazer mais eventos como esse, para fazer esses intercâmbios, para a gente aprender com as dificuldades dos colegas de outros comitês de ética e aprender com as soluções também encontradas. Eu acho que essas oportunidades são muito ricas, né, e agradeço de coração mesmo suas colocações, professora, muito obrigado. E a segunda coisa que eu gostaria de reforçar da fala da professora Cleni é a necessidade dos pesquisadores solicitarem a dispensa do TCLE. O julgamento, né, a apreciação sobre a dispensa será acatada ou não, cabe ao CEP, né? Estou reforçando isso. Recentemente a gente recebeu um pedido de dispensa de TCLE no nosso CEP, na última reunião, por coincidência, e que não foi possível a gente dar anuência a esse pedido de dispensa, porque ele não estava de acordo com a resolução 466 e as situações em que a CONEP prevê a possibilidade desse pedido de dispensa, né? Então, a apreciação sobre a adequação dos pedidos de dispensa, essa apreciação é responsabilidade dos CEPs. Então, eu gostaria de reforçar isso, porque, além do que a professora Cleni falou com muita propriedade, além do que o pesquisador tem que ir atrás das pessoas e certificar que não teve jeito de fazer o contato, além disso, precisa solicitar a dispensa, né, e ela será apreciada pelo CEP, o CEP precisa dar essa anuência para a dispensa, isso é muito importante.
Muito obrigado, senhora Clenine, muito obrigado. Gostaria de... A senhora quer fazer mais algum comentário? Não, professor Renato, perfeito. Essa sua última colocação é muito importante, porque quem não tem muito conhecimento, experiência com tramitação de projetos, de repente entra num determinado protocolo, né? E absorve isso. Eu ouvi falar que se você não tem como localizar a pessoa, você não precisa de TCLE, e aí nem submete a apreciação. Então, gente, seu trabalho envolve pesquisa de seres humanos, com intervenção ou não, questionário, existem resoluções para isso e circunstâncias para orientar. Na dúvida, sempre consulte o CEP. O CEP é um agente importante dentro das unidades para ajudar na condução dos protocolos, na proteção do participante, e não esqueçam que foi falado aqui, na proteção do pesquisador também. Então, nós estamos para ajudar, jamais para atrapalhar. Verdade, é verdade. Obrigado, senhor Clenine, muito obrigado. Eu passo a palavra agora à professora Márcia Villanova, que também pediu a palavra, levantou a mão aqui. Professora Márcia. Professora Márcia, nos ouve? Será que caiu? Professora Márcia, aqui eu acho que agora ela apareceu para mim. Professora Márcia, a senhora nos ouve? A senhora quer fazer a pergunta pelo chat, então? Talvez, será que fica mais fácil? Eu acho que Como ela a vai Márcia está com problema de conexão, eu vou pedir licença, então, para a gente, então, fazer a pergunta da professora Ellen primeiro, enquanto a professora Márcia restabelece a conexão, e aí a gente retoma a pergunta da professora Márcia na sequência. Não, então... legal. A professora Márcia registrou aqui que ela ia só fazer um comentário sobre a fala da professora Clenine, que foi muito esclarecedora. Legal, muito obrigado, professor. Estou de acordo, foi mesmo. Então, passo a palavra agora, então, à professora Ellen Cristine de Freitas, aqui da EFERP. Bem, bom dia. Renato, eu quero realmente parabenizar pelo evento, né? A você, ao professor Marcos Andrei, de nos ter dado essa oportunidade, porque realmente é um protocolo novo, até que aonde eu entendo, né? Inclusive, eu estou organizando um projeto e me deparei com a questão do biorepositório, porque é um projeto que envolve tecido, inclusive. E aí foi realmente muito esclarecedor, achei muito interessante, mas fiquei com algumas dúvidas, porque na criação dos meus documentos, eu mantive o TCLE e eu estava fazendo uma carta de criação de biorepositório, porque não existe isso, pelo menos no meu laboratório, né? Ou não existia esse protocolo. E essa carta de criação de biorepositório, então eu tenho algumas dúvidas, mas muito curtas. Eu gostaria de ter um esclarecimento, se é necessário, por exemplo, que conste nessa carta de criação do biorepositório uma ciência e concordância da direção, por exemplo. Se eu preciso conseguir essa assinatura do diretor, para eu colocar nesse documento. Isso é uma pergunta. Se você achar mais fácil, professor Marcos, ir respondendo, você que sabe. Vocês é quem sabe. Acho até interessante, a gente ir ponto a ponto, porque tem outros membros que até podem me ajudar nisso, mas no meu entendimento do regulatório, você precisa, sim, mandar uma carta de criação do biorepositório, e ela deve vir, vai ser no seu laboratório, vai ter que vir assinada pelo institucional, que é o seu diretor, porque a faculdade que assiste o seu laboratório, certo? Isso é um ponto.
O outro ponto é que você deve informar nessa carta que vai ser no seu laboratório, que tem condições de armazenamento, você tem lá a questão de não perda de corrente, né? Como é que fala? Na realidade, todos aqueles dados sobre coleta, armazenamento, responsabilidade, tudo isso consta, né? A minha dúvida inicial era isso. Mas aí, quando... Você lembra que eu coloquei só porque teve o gerenciamento é seu, mas a tutela é da instituição, entendeu? Então, por isso que precisa de algum superior ao seu laboratório, que aí, no caso, é a faculdade, definido isso, entendeu? Isso, ótimo. Esse é um ponto. Um outro, você me... Oi. Dá licença, só complementar isso que o professor Marco falou, é importante também que o biorepositório tenha um regulamento próprio, não só essa carta, mas também um regulamento, e esse regulamento precisa ser aprovado pela congregação da escola, tá? No nosso caso. Então, a gente teve recentemente a criação de um biorepositório, e que ele passou por todas essas instâncias, inclusive por conta dessa responsabilidade institucional. Né? Então, aí eu acho que a professora Márcia, talvez até a professora Cleni, possa nos ajudar, porque os nossos biorepositórios aqui não tem essa questão de regulamento e mandar isso para a congregação, coisas desse tipo. Aí eu vou pedir ajuda à Márcia mesmo para nos dar uma clareada nisso, viu, Ellen? Desculpa, mas é porque ótimo, imagina, professora Márcia, se puder nos ajudar. Só que os repositórios nossos são um monte e não tivemos essa publicação toda. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês conseguem me... Perfeito, professora. Bom dia a todos. Eu não sei se vai cair aqui a minha conexão, mas rapidamente, né? O biorepositório, ele é gerenciado pelo pesquisador, e é claro que a instituição é corresponsável para isso, né? Mas a responsabilidade maior de armazenamento, a coleção organizada, toda essa responsabilidade é do pesquisador. E é óbvio que, se ele tem um laboratório, isso é com a anuência da instituição. De qualquer maneira, na folha de rosto, tem a assinatura do responsável da instituição, dando o aval para a realização da pesquisa. Então, em relação a biorepositório, a gente não solicita isso. É claro que cada instituição, cada unidade deve estabelecer suas regras, né? Como funciona aqui no HC e na Faculdade de Medicina? Quando o responsável pela instituição assina a folha de rosto, ele está dando um aval para a realização da pesquisa. E a gente solicita também a anuência da chefia de departamento para isso. Então, dessa maneira, a gente aceita, desde que tenha essas anuências. É diferente da amostra que vai para o biobanco, porque a do biobanco ela é gerenciada pela instituição. Nas nossas unidades aqui, a gente tem atualmente 2 biobancos aprovados, o do Departamento de Ginecologia e do Hemocentro. E a Faculdade de Medicina, ela está na tramitação, na preparação desses documentos para criar um biobanco da Faculdade de Medicina. Então, por enquanto, no complexo que envolve o HC e a Faculdade de Medicina, a gente tem 2 biobancos aprovados. Perfeito, professora. Eu queria acrescentar um comentário, né, que, em relação ao biorepositório, o pesquisador não pode coletar nenhum material biológico sem que isso esteja vinculado a um projeto de pesquisa. Não adianta essa alegação de que eu colhi pensando em que eu vou fazer um projeto lá na frente. Não, não pode isso. Obrigado, professora Márcia. Acho que a professora Cleni colocou aqui uma menção no chat da resolução
441, e a professora Cleline quer fazer algum comentário, até só aproveitando, né, esse trecho que a professora Cleline colocou aqui da resolução, é baseado nesse item, nesse artigo, que na EFERP nós solicitamos essa aprovação da congregação, esse regulamento aprovado pela instituição depositária em relação a esse procedimento que a gente adotou aqui na EFERP. Mas, professora Cleline, por gentileza. Eu queria só complementar uma coisa que na nossa unidade também nós só temos biorepositórios, e eles são acompanhados de uma declaração de ciência do chefe do departamento. E nós solicitamos que o pesquisador dê nome àquele biorepositório, informe o que está sendo guardado, não pode ser muito generalizado, exatamente o que está sendo coletado naquela pesquisa, os materiais e subfrações que estão sendo gerados a partir daquele estão sendo guardados. O local, o laboratório, o bloco, o endereço correto que está localizado aquele material dentro da instituição. E o chefe de laboratório dá ciência e concordância disso. E a folha de rosto fica automaticamente, né, obrigatoriamente assinada pelo diretor. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que a gente tem aplicado o TCLE de guarda de material atualmente junto com o TCLE da pesquisa, para minimizar a documentação e papelada para o pesquisador. A 441 fala alguma coisa disso, então a gente voltou a apresentar um TCLE só, e lá no final a gente coloca assim: eu, fulano de tal, concordo em participar desta pesquisa e não concordo com a guarda de material, ou eu concordo em participar desta pesquisa e com a guarda de material. Ele faz essa opção, nunca de não ser consultado sobre nova pesquisa, porque isso ficou declarado no texto informado dentro do TCLE, tá? Então, é assim que a gente tem conduzido. E só mais uma coisinha, porque é tão rica essa discussão, né? Claro, quando você falou, e eu tive a oportunidade de ver que vocês tiveram um biorepositório aí aprovado na congregação, porque, inclusive, foi coparticipação da nossa unidade lá, né? Como isso veio para nós, eu vi. E eu queria colocar aqui em discussão, comentar com vocês uma situação que eu não sei, porque nós estivemos em renovação do registro do CEP, e nosso CEP ficou com pendência porque eles pediram que nós tivéssemos os 4 representantes de usuário titulares, quer dizer, a gente estava sem nenhum, quando a gente arrumou 2 de suplente, eles pediram que os 4 fossem titulares, e aí ficou em pendência, até eles convencerem a gente conseguiu deixar os 4 titulares. E aí, como isso foi na semana do Natal, essa pendência, isso tinha que mudar o regimento, porque o regimento eram 2 titulares, 2 suplentes. E eu escrevi para a CONEP, em resposta à pendência, falando que a gente não teria tempo de passar a mudança do regimento na congregação, porque é assim que é feito na nossa instituição desde 2000. Imediatamente, eu nunca tive uma resposta tão rápida da CONEP, imediatamente eles responderam que desde quando a instituição tem que aprovar o regimento do CEP, que o CEP tem que ter total autonomia sobre o seu regimento. Aí eu falei que a gente nunca deixou de ter autonomia, mas que era uma formalidade que a gente passava pela congregação a título de ciência e registro desse regimento na instituição. Eu saí por aí. Mesmo porque, na verdade, a gente não tem nossa autonomia tolhida, né? Nunca teve dentro da instituição. Então, eu queria, assim, colocar isso em discussão para a gente também verificar o que é que, de fato, a gente precisa notificar e comunicar à congregação e aquilo que cabe, de fato, à congregação aprovar ou não, por conta da autonomia que o sistema coloca sobre ao trabalho do CEP. Tá? Então, Legal, obrigado, professora Cleline. Me recordo, sim, desse processo da instalação. Foi o primeiro biorepositório da EFERP, esse estudo que, inclusive, tem a Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui de Ribeirão também como
coparticipante. E esse foi um ponto, inclusive, da inclusão dessa opção, dessa carta da pessoa dispensar uma nova consulta ou exigir, né, solicitar uma nova consulta, o participante solicitar para eventual nova pesquisa. E até uma dúvida que gerou, e a gente no comitê discutiu bastante isso, a gente optou por manter um formato das duas opções no TCLE, em que a pessoa vai assinalar a opção dela em dispensar nova consulta ou exigir uma nova consulta. A gente optou por fazer assim para não deixar nenhuma dúvida para a pessoa e não simplesmente colocar ou a dispensa ou colocar uma única opção no TCLE. E mas aí a dispensa não cabe, Renato. Dispensa de TCLE para não cabe. TCLE, aquela autorização para nova pesquisa. Se guarda ou não material. Isso, tá? E aí, outro comentário que eu gostaria de fazer é aquilo que o professor Marco falou agora há pouco, né? Tem toda a legislação da CONEP, de todos os cuidados éticos e tal, mas ainda tem uma certa dose de interpretação, e por isso existe o comitê de ética, né? Para elucidar essas lacunas, essa interpretação. Por conta disso, até agradeço, senhora Clenier, é esse o artigo mesmo que a gente se fundamenta para passar o regulamento do biorepositório na congregação. Por quê? Porque o regulamento do biorepositório, ele tem um componente, se não total, claro que tem responsabilidade do pesquisador, mas tem um componente de responsabilidade da instituição enquanto infraestrutura, enquanto recursos humanos, né, para ajudar a gerenciar e tal. E a interpretação do nosso comitê de ética foi de sim passar pela congregação, e veja, estou usando uma interpretação nossa, no sentido de resguardar ao máximo, seja o diretor, que no futuro talvez não vai ser o mesmo, seja o próprio pesquisador, seja o próprio comitê de ética, que no futuro também pode não ser as mesmas pessoas que compõem. Então, nesse sentido de resguardar ao máximo, a gente optou por passar o regulamento na congregação. Mas tem uma margem de interpretação, sem dúvida, foi uma opção nossa passar por aí. E quanto à independência, né, a autonomia, realmente a CONEP tem essa preocupação, mas também o que a gente fez de reunião com eles no final do ano passado, naquele projeto de qualificação, né, o que as orientadoras da CONEP que estiveram conosco solicitaram, e a gente atendeu, claro, foi de evitar ao máximo que quem ocupe cargos diretivos na unidade participe das atividades do CEP, né? Então, evitar que os docentes e os funcionários ligados aos cargos diretivos façam parte do CEP. Então, um professor que fazia parte do nosso CEP e que se tornou vice-diretor precisou sair do CEP para poder ocupar essa posição, nesse sentido de garantir a autonomia, né, que a direção da unidade não faça parte do CEP e resguarde esse distanciamento, se não total, mas um certo distanciamento em termos de atuação e de interesses, enfim, de intervenção. Né, a gente teve essa orientação deles e que é muito coerente, né, assim, acho que é muito coerente mesmo. Eu concordo também. Legal, obrigado, professor. Renato, acho que foi muito esclarecedor, viu, professora Clene? Obrigado, porque inclusive a senhora economizou uma pergunta, eu ia fazer essa pergunta, porque o TCLE que eu estou montando, na realidade, eu vinculei ele a esse biorepositório, e aí o professor Marcos apresentou um TCLE de guarda de biorepositório. Eu falei, nossa, será que eu preciso de 2 documentos? Bem, na verdade, Renata, acho que surgem muitas dúvidas, assim, especialmente eu fiz parte do comitê há muitos anos, e hoje eu não estou mais, né, no comitê, então, eu não sei se a FERP é só uma sugestão, mas se vocês têm a ideia de talvez montar um documento e enviar aos docentes, né, porque é tudo muito novo, tem muita coisa nova, e eu vim a saber de tudo isso porque eu tenho parceiros na medicina e eu tenho trabalhos por lá, então, enfim, né, eles me passaram tudo que
tudo que eu precisaria para esse novo projeto e tudo mais, mas eu estava com muita dúvida e por isso eu fiz, realmente, eu quis vir até aqui para ouvi-los hoje. Agora, eu não sei se pode ser uma sugestão, ou se isso vai ficar realmente ruim para a IFERP, né? Não. Mas inclusive essa história da congregação, se eu preciso... Se esses documentos, agora, todos esses documentos nós estamos falando, eu vou colocar tudo no plataforma no mesmo momento? É isso? Tá. Depois das assinaturas, né, das concordâncias. Claro. Então, até, professora Ellen, acho que uma contextualização importante ser feita, né? A gestão atual do nosso CEP e DEFERP é muito recente, né? Então, eu assumi em novembro, e a nova configuração do CEP também. Então, a gente tem 4 meses aí, e como o professor Cristiano colocou, a gente está reorganizando os procedimentos do nosso CEP, e inclusive coincidiu do nosso primeiro biorrepositório ser montado no mesmo período, né? Foi o batismo, né, da minha chegada na coordenação com o biorrepositório, chegando junto. E, então, assim, a ideia de fazer esse webinário hoje é para isso. O montar biorepositório na EFERP é algo novo para a comunidade da EFERP, para todos e todas, né? E a gente sentiu a necessidade de fazer esse webinário para quê? Para melhor nos prepararmos para daqui para frente a gente ter essa conduta cada vez mais rotineira, né? Então, a ideia do webinário hoje, inicialmente é isso, a gente abrir a possibilidade, e fico muito feliz que você tenha participado, professor Marcelo, professor Átila, que são professores que estão envolvidos, professor Carlos, né? Porque a ideia é essa, é a gente aprender mais sobre esses procedimentos, e sim, a partir disso, né, então até a Adriana Amaro, que é a nossa assistente acadêmica, ela me procurou algumas semanas atrás, e aí vamos começar juntar os pesquisadores para organizar isso. Eu falei, Adri, vamos esperar o webinário. Então, primeiro, a gente se informa, a gente se capacita, eu falo a gente como comunidade IFERP, e agora o segundo passo é esse. Então, vamos agora começar a colocar isso em prática, né? A institucionalizar os biorepositórios, organizar, então, assim, são etapas, né, Ellen? Então, assim, como eu disse, é muito recente essa gestão no Comitê de Ética, a gente chegou, estamos organizando a casa, então uma primeira etapa era essa, né, se informar, ter essa oportunidade de intercâmbio com os outros comitês, o que é muito rico, muito importante. A próxima etapa agora é essa. Então, agora vamos começar a organizar os processos aí de instauração dos biorepositórios, né? É esse o caminho mesmo, é esse o processo. Renato, isso é uma última pergunta, talvez muito simples e talvez até ingênua, peço até desculpa pela simplicidade, mas isso significa que o biorepositório, eu trabalho com amostras biológicas de sangue e tecido. Eu preciso ter um biorepositório para tecido, como a professora Cleni falou que teria que ser bastante pontual e o mais objetivo possível, né? Então, seria necessário para o mesmo projeto que eu faça essa carta de biorepositório para o tecido e um biorepositório para essa amostra de sangue, eu posso colocar as duas num só? Posso pôr? Não, Ellen, pode colocar, desde que você coloque no termo de guarda, isso, claro, que é o tecido e a amostra de sangue que você está coletando. Tá? Não precisa, não. E uma situação, Renato, que eu acho que a Márcia e a Cleni podem nos ajudar, essa questão da congregação, por exemplo, aí que você levou, tal. O negócio é meio que porque, Márcia, no CEP da escola, não são tantos trabalhos, né, projetos que envolvem essa guarda de material, é um ou outro. Entretanto, numa situação, eu fico imaginando a Márcia mandando todos os projetos do comitê para aprovação, para a congregação aprovar os repositórios, ia ser uma vez só, porque ia ser tanto que a congregação já ia criar algum argumento. Ia monopolizar a pauta da congregação. Não passe mais isso, né, porque é bastante complicado, né? Então, o que eu entendi muito, embora a gente tenha dúvidas, eu acho que isso é salutar, ter essas dúvidas e todos discutirem,
mas o que eu entendi muito na regulamentação, Ellen, é que a importância que a gente tem de informar isso para o participante, deixar claro e escrito, expresso no documento o que você vai fazer e o que você vai guardar, e aonde vai estar esse material, e garantir ao participante que ele seja possível ser fornecido o resultado a hora que ele quiser, e até mesmo dele vir a dizer que não vai mais participar. Eu acho que esses são os pontos fundamentais que tem que estar ali, e o biorepositório, ele pode ser aprovado, né, por instituição mais próxima, aí a questão do departamento, no sentido garantindo que é para a sua pesquisa e que esse material vai estar guardado. Também você vai guardar para quê, se não tem garantias de poder usar? Então, basicamente é isso. E desde que isso esteja expresso no documento, eu acho que você pode ficar bem tranquila em relação ao uso desses materiais no futuro. A instituição está tranquila e principalmente o participante. É o que eu entendi, assim, não é nenhum caminho para evitar a execução do seu trabalho, né? Pelo contrário, a gente quer proteger, e se tem dúvida, vai ao CEP. É um prazer receber vocês com as dúvidas de vocês. Essa história toda aí do projeto em conjunto, eu que levantei muito essa questão do biorepositório, porque, assim, a Márcia está aí, são vários biorepositórios, porque são muitos projetos que eu estou envolvido, e a gente tem essa situação, entendeu? Então, o negócio é discutir mesmo, e se tiver dúvida, procure o Renato, procure a gente, a Patrícia vai encaminhar isso com o maior presteza. Obrigado. Muito obrigada, viu? Muito esclarecedor. Obrigada. Obrigada, professora Márcia. Se vocês me permitem, né, eu acho que o Marco falou tudo isso, né? A gente tem uma tramitação aí de 800, 900 projetos novos por ano. Se a gente considerar emendas, respostas de pendências, no último ano foram 2.270 tramitações de projetos. Quer dizer, iriam me expulsar da congregação, com certeza, não tem nenhuma dúvida disso. Então, por isso que a gente, se o departamento deu anuência para a realização e se o responsável do hospital ou da faculdade assinou a folha de rosto, para a gente está de bom tamanho, né? Eu só queria deixar bem claro duas situações, tá? Anteriormente, a CONEP pedia um termo separado para guarda do material, como biorepositório, e o termo de consentimento do projeto em si. E depois eles consideram que, no mesmo termo, a gente coloque todos os procedimentos da pesquisa, incluindo a possibilidade de guarda do material, no mesmo documento, né? Quando é biobanco, é diferente, tá? Porque o biobanco ele não está vinculado a um projeto de pesquisa. Então, o biobanco tem um termo de consentimento próprio do biobanco. E só para biobanco, o participante pode dar a opção de eu quero ser consultado a cada novo projeto ou eu não quero ser consultado a cada novo projeto. Isso é só para biobanco. Para biorepositório, não. Em tese, o paciente deve ser consultado se ele concorda que o material seja utilizado em outro projeto e, obrigatoriamente, um novo projeto tem que ser aprovado pelo Comitê de Ética. Tá? Professora Márcia, obrigado, realmente, a senhora tem toda a razão, essa é uma discussão que a gente teve, eu não tinha me recordado disso agora, a diferença dessa opção no biobanco e do biorepositório, perfeito, é isso mesmo. Obrigado, professor. Beleza? Ellen, obrigado, viu? Um prazer. Ellen, obrigado. Márcia, obrigado. Eu que agradeço, obrigada. A professora Cline fez mais alguma colocação aqui no chat, que a convenção aprovou o regulamento, mas não precisa passar cada biorepositório. Eu acho que vai no sentido que a professora Márcia falou, né, que o CEP tem essa autonomia
Perfeito, perfeito. Posso só fazer mais um comentário, Renato? Você falou claro. que a gente passa esses regulamentos e o regimento na congregação por uma questão de documentar isso e ciência da unidade. Mas quando você colocou assim que a gente nunca sabe da próxima gestão, eu fiquei aqui pensando, mas isso também não cabe, porque o CEP tem que ser reconhecido como um comitê autônomo, e cada gestão tem que saber disso. Então, a gente tem que praticar essa cultura dentro da unidade, né? Porque isso vai fazer com que cada novo gestor respeite a autonomia do CEP, que ela é vinculada à CONEP. Então, o gestor da unidade tem que ter consciência disso. Então, eu concordo que a gente possa passar o regimento, o regulamento, para a ciência e conhecimento da comunidade, e fazer essa comunicação na congregação, para ficar registrado em ata, né? Mas não que a gente tenha que ter aprovação deles. E minha sugestão é que vocês não passem cada novo biorepositório na congregação. Porque a gente pode ser, assim, advertido até pela CONEP, nesse sentido, como eu fui agora em dezembro, né? E aí a gente tem que colocar isso para o gestor. Não, eu acho que é um ponto importante, sim, para a gente refletir aqui. A interpretação que a gente fez de passar na congregação, e isso que eu disse das gestões, é no sentido de que a instituição se responsabiliza pela infraestrutura e pelos recursos humanos de gestão do repositório, né? Então, foi nesse sentido que eu disse das gestões, no sentido de que, olha, não foi o diretor X que assinou, né? Foi a congregação que se mostrou ciente quanto à necessidade de prestar essa infraestrutura, foi nesse sentido. Mas é uma reflexão importante, sim. Como eu disse, faz essa gestão aqui do nosso comitê de ética, tem 4, 5 meses que a gente está fazendo isso, e a nossa experiência com o biorepositório ainda é muito pequena, e por isso a gente está fazendo o webinário, justamente para aprender mais. Eu acho que é uma reflexão que a gente pode fazer, sim, em relação a essa questão da congregação, né? De passar. Eu não me recordo se a gente só comunicou ou colocou para apreciação. Eu tenho a impressão que a gente não colocou para apreciação da congregação. Eu não tenho convicção disso, preciso retomar a ata. Mas eu tenho a impressão que a gente passou para a ciência só da congregação. Tenho quase certeza disso. Preciso retomar. Agora eu não tenho convicção disso, não. Mas eu acho que é uma informação muito importante, sim, professor. Legal, obrigado. Temos mais perguntas, gente? A professora Cleninha e a professora ainda estão com a mão levantada. Mais algum novo comentário? Não? Tudo bem. Ellen também? Acho que não. Tá bom. Mais alguma pergunta, algum comentário, gente? Então, tá joia. Bom, então, vou encaminhar, então, para a gente encerrar, né, esse webinário. Antes de concluir, eu gostaria de colocar aqui à disposição de vocês, aqui no chat, o endereço, né, da página do nosso CEP, né, então tem os contatos aqui, e-mail, telefone, então, quem quiser entrar em contato, por favor, fique completamente à vontade. A gente está reestruturando o nosso site. A nossa ideia é que ainda esse semestre a gente tenha um novo site disponível. E também eu gostaria de disponibilizar também um curso da própria CONEP sobre biobancos e biorepositórios. É um curso online, nesse link aqui. E que também, quem estiver interessado, também é muito importante, muito esclarecedor também, então fica também a sugestão para quem quiser continuar se informando sobre isso, tá bom? Eu gostaria também de comunicar que a gente vai enviar os certificados por e-mail, tá? E para a gente conseguir fazer o certificado, é muito importante que a pessoa tenha feito a inscrição. Então, a Patrícia, nossa secretária, identificou que tinham pessoas aqui participando que não tinham feito inscrição antes.
Então, por favor, não esqueçam de fazer a inscrição. A Patrícia fez a lista de presença aqui, né, de quem esteve presente, para a gente poder confeccionar os certificados e em breve a gente envia por e-mail, tá bom? Acho que feitas esses comunicados, gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Marco pela brilhante apresentação, pela disponibilidade, agradecer também pela sua participação no nosso comitê de ética, sempre suas colocações sempre muito enriquecedoras, tem uma participação muito importante, né, e muito esclarecedora no sentido de trazer essa experiência de um ambiente de pesquisa que é diferente da EFER. Então, a gente tem nossas especificidades, como o professor colocou, são muitas utilização de amostras pontuais, né, que você já descarta, tal, e esse tipo de discussão é nova, e o professor Marco foi muito bem-vindo, e é sempre muito bem-vindo, no nosso comitê de ética, por trazer essa experiência de outros espaços, e essa é a riqueza, a gente também conta com a professora Flávia, com o Jonas, que é o representante dos usuários, que trazem essas experiências de outros ambientes. Então, quero agradecer, professor Marco, não só por hoje, mas por toda a sua importante participação no nosso comitê de ética, que espero que possa ser duradoura, longeva, possamos contar contigo aqui com a gente por muito tempo. Muito obrigado, professor Marco. Eu que agradeço aí pela disponibilidade, pela solicitação e por ter participado também. Eu estou aprendendo, é um crescimento, né? Eu acho que o bom da universidade é oferecer essas oportunidades de crescimento em várias áreas, né? Eu acho que a gente tem feito o papel, e assim, fico feliz do CEP estar com esse comportamento, não só, né, com essa vontade de ser mais formativo, educativo, mas também com esse comportamento de levar isso a quem realmente constitui o CEP, né, que é a comunidade de professores, e protegendo aí os participantes que fazem as pesquisas serem reais, né, saírem do papel de fato. Então, acho que isso é muito interessante, e é o grupo do próprio CEP, né? Eu acho um grupo muito interessante, porque as pessoas... É sempre uma reunião muito participativa, né? Então, até mesmo do jeito de escrever, olha, essa vírgula não está aí no lugar legal, vamos mudar. Eu acho que isso é sempre de uma maneira muito salutar, muito educada, muito politicamente correta, e sempre buscando, né, o CEP acima de cada indivíduo, na verdade, né? Então, isso, para mim, é algo que traz muita satisfação, né, ter essa participação tão colegiada para uma situação tão séria, que é o elencar, né? Querendo ou não, a gente acaba ficando com esse papel de julgador, mas é um julgar para proteger, na verdade. Então, mas eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, as palavras, e a oportunidade, Renato, né? E pela amizade também, né? Sim. Criamos muitas amizades no CEP, né? É verdade, é verdade. Agradeço mais uma vez, professor Marco, também pelas palavras. Realmente, nosso CEP, a gente vem fazendo reuniões e participações. Tá muito gostoso trabalhar com esse grupo, né? A gente trabalhando de forma muito séria, muito responsável, e ainda assim de forma agradável, com parceria, tá muito legal mesmo. Família CEP, Flavio, isso mesmo. Agradeço mais uma vez, senhor Marco. E agradeço também a presença de todas e todos, as participações aqui, especialmente, né, da professora Márcia, professora Cleni, professora Ellen, o professor Fábio também fez uma pergunta agora há pouco. Agradeço ao sempre suporte da Patrícia, nossa secretária, também ao Leandro, suporte técnico aqui para hoje, né, fez toda a divulgação, e também a Regina, que me ajudou também hoje aqui no início da reunião. Agradeço de coração a participação de todo mundo, a participação preciosa e fundamental de todos. Espero que a gente tenha mais oportunidades, estamos preparando outros webinários aí, e em breve espero que a gente possa encontrar de novo e ter experiências e momentos tão ricos como foi essa manhã. Muito obrigado mais uma vez, desejo o melhor a todos e a todas, cuidem-se, desejo muita saúde, muita tranquilidade, saúde, né? e fiquem bem.
você e suas famílias. Muito obrigado, viu, gente? E Obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado, Márcia, Cleni, Ellen, abraço a todos. Obrigada, gente. Tudo de bom. Até. Obrigadão, tudo de bom.